Zé, a conversa de intervalo foi mais ou menos nessa linha, né, rapaziada? As questões táticas envolvidas no mau primeiro tempo a gente resolve, né? Mas o nível de concentração, né, que a gente não teve até os primeiros 30 minutos são vocês que têm que voltar com um nível de concentração alto. Então, eu louvo novamente, mais uma vez, a gente ter conseguido se manter no jogo, ter uma grande recuperação em praticamente 60 minutos da partida. Ficamos na partida, amassamos o adversário, bola na trave, muitos tipos de finalização, defesas do goleiro. Porém, isso, né, pode fazer com que a gente leve desgaste para o jogo seguinte, né, porque se faz muita força. Então, talvez esses 30 minutos talvez tenha sido o pior 30 minutos desse ano inteiro, né, à frente do Internacional. Né, e ficou muito claro, né, que o nível de prontidão que o Vasco entrou disputando já essa partida, estando na zona de rebaixamento, foi diferente do nosso, até os 30 minutos. Né, o que poderia, né, com as chances criadas pelo Vasco, ter determinado o placar da partida até os 30 minutos. A partir dos 30 a gente voltou, o ajuste que eu consegui fazer no campo deu um equilíbrio maior. É muito difícil sempre jogar com o estilo do Diniz, muito difícil. Geralmente ele vai ter o controle da bola, né? E mesmo assim o gol nós tomamos numa jogada de contra-ataque, né? Nós estávamos com a bola, né? Não foi nem na jogada em construção no modelo de jogo do Diniz. Então o prejuízo que a gente pode ter é levar algum nível de desgaste para o próximo jogo, Zé. E concordo, acho que tem semelhanças, né? Talvez o jogo até contra o Nacional, não sei se é esse jogo que você está se referindo. E não tenha dúvida. O Vitória esse ano? Não. Não, mas enquanto não acaba é possível fazer gol, né, Zé? Não, sim, custo físico. Custo é físico e emocional, não tenha dúvida. É um custo maior. Né? Ao mesmo tempo, né, que acabar com esse cenário, né, que eu tenho certeza que o Vasco, pela partida que fez até os 30 minutos, está lamentando o empate, nós temos produzido para, inclusive, virar a partida, nós saímos com um sentimento de alta. Né? Então, ao mesmo tempo que tu leva desgaste físico, o emocional ele vira a seu favor, né, quando tu consegue uma reversão de expectativa dentro da mesma partida. Né? Mas o que eu falei agora para os atletas, que a gente... que bom que aconteceu hoje. Eu tenho certeza que isso faz com que a gente entre os jogos decisivos aí 100% desde o primeiro minuto. Tudo bem, Roger? Boa noite. Bruno Abchecker, da Rádio Grenal. E o que aconteceu nessa primeira meia hora? Que o Inter entra apagado, o Vasco a 220 e uma segunda. A arbitragem saiu sendo criticada pelos dois lados. Qual a tua avaliação sobre o trabalho do Flávio hoje? Eu acho que foi confusa, mas não foi ela, né, na minha opinião, a que foi responsável pelo resultado do jogo e principalmente a nossa má atuação no primeiro tempo. Né, ponto. O fato é que, como eu falei para o Zé, o Vasco entrou uma partida disputada na zona de rebaixamento e nós em plena ascensão no campeonato vindo de 3 vitórias e talvez a gente achou que naturalmente as coisas iam acontecer dentro de campo e não funciona dessa forma. E o pré-jogo foi bom, o aquecimento foi muito bom, a mobilização foi boa, mas ela não se traduziu, né, dentro do campo nos primeiros 30 minutos. Então, né, de novo, fica de positiva a reação, né, mas a gente tem que evitar a maior parte do tempo possível. Os ajustes ainda no primeiro tempo eu fiz, né, havia uma confusão ali, principalmente do lado esquerdo, que é o lado esquerdo do Vasco mais forte. Né, o Wesley estava no meio do caminho. Né, e dentro dessas situações a gente fez contra o Santos, quando acontece esse tipo de movimento, o Wesley sabe que ele precisa baixar na linha, né, porque eles estavam colocando 5 jogadores na nossa linha defensiva e eu precisava de mais um jogador. Esse jogador era um dos pontas que desce ali para fechar esse espaço. Né, e no meio do caminho, né, acabou que gerou uma superioridade em cima principalmente do nosso lateral direito, que é o Aguirre, que, né, ficou com 2 alvos, e daí é muito mais difícil, tu chega atrasado no tempo da marcação, as jogadas acontecem pelo lado. Naturalmente, o jogo do Diniz, ele esvazia o meio para ganhar o lado, né, progredir pelo lado e a partir daí voltar pelo meio de novo. Né? E a gente aceitou esse tipo de jogo sem conseguir estar com os ajustes de marcação bem feitos. Roger, boa noite. Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Eu queria, Roger, que você comentasse um pouco a fase do Wesley, que é um jogador que não vem tendo boas partidas nos últimos jogos, não vem marcando gols também, que era uma marca dele no ano passado,
atuando pelo lado direito, você acha que isso não pode estar atrapalhando ele ter que se, digamos, moldar ao estilo da equipe, abrindo espaço para o Carboneiro jogar pelo lado esquerdo? E outra, hoje você começou com o Gustavo Prado. Por que o Prado não começou na direita, e o Wesley na esquerda, como parece ser mais confortável para o próprio Wesley? Mas não é nada confortável para o Prado. O Prado, né, e por ser mais jovem, a ideia sempre é colocar o mais jovem no lugar onde tem mais segurança para atuar, né? Então, o lugar onde o Prado se sente mais à vontade é na esquerda, né? E o Wesley, embora também tenha facilidade de jogar pela direita, claro que a esquerda é o melhor habitat para ele, né? Mas para que a gente consiga acomodar os jogadores dentro das suas características, né, o Wesley é o que mais consegue atuar pelo lado direito, sem ser apenas um jogador de profundidade de cruzamento, né, que o Prado acaba se transformando num jogador de linha de fundo, de 1 para 1, né, e nós não temos, né, um jogador né, de área que frequente o meio dos zagueiros e dispute a bola de imposição vindo do lado do campo a todo momento, né. Nosso jogo é mais interno, até pela presença do Alain, né. Então, a fase do Wesley não é igual ao do ano passado, a gente sabe, mas ele tem sido muito importante. Mesmo não vindo fazendo gols, ele ainda continua com o mesmo volume de finalizações no jogo, né? Acho que tem tido infelicidade em algumas finalizações, outras muito bem defendidas pelo goleiro. Contribui muito defensivamente, né? Um jogador muito tático, né, dos pontas que nós temos que conseguem fazer as funções táticas, talvez ele e o Vitinho são os dois que mais conseguem. O Carboneiro está se adaptando a fazer, mas é um jogador que a gente acaba disponibilizando um pouco mais de descanso para que ele consiga estar mais na frente, mais perto do gol, onde ele pode ser muito decisivo. O Prado também está evoluindo fisicamente, é um jovem que ainda demanda de capacidades físicas também para que consiga cumprir o lado, né, porque é um jogador oriundo do meio também, né? O Prado era meia, né, e passou a ser um jogador de lado, então precisa construir, né, isso tudo. Né, e o Tabata, né, hoje eu já consegui usá-lo um pouquinho mais por dentro, na posição do Alain, onde a gente já havia conversado. Então, o certo é que a gente tem muitos jogadores de pé invertido, né? Durante muito tempo a gente parou de usar os jogadores de pé do lado, né? Porque a característica dos centroavantes mudou e eles têm mais mobilidade, então de pé invertido eles têm as bolas de profundidade, né? Eu acho que é isso, né? A gente tem mais jogadores que se adaptam de pé invertido e menos do pé do lado. E entre eles todos, o Wesley é o que mais se adapta do lado direito. Mas a fase vai passar. E ele vai voltar a fazer gol. As bolas que o goleiro defende, elas vão entrar, que desvia, né, e ela pega na trave e vai entrar. Hoje ele antecipou bem o Léo Jardim e tinha um zagueiro em cima da linha. Eu não sei o que ele estava fazendo ali naquele momento, né, e salvou um gol que seria talvez o nosso gol do empate e, por consequência, a possibilidade de seguir um jogo para vencer. Né? Mas o bom é que coletivamente a gente arranja soluções, né? Às vezes a defesa vai bem, às vezes o ataque vai bem e a gente vai equilibrando o time. Roger, Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Você falou que talvez foi os piores 30 minutos desde a tua gestão aqui no Inter, esse início de jogo hoje contra o Vasco. E você falou da desatenção do time. Foi só desatenção? O Vasco chegou a te surpreender um pouco nessa postura que esteve aqui no Beira-Rio hoje. E você falou também agora do Tabata por dentro. Eu queria também uma sobre essa, porque você disse da conversa que teve com ele. Hoje a gente pôde ver ele nessa função. E aí queria a tua avaliação também. Então, não surpreendeu, mas o Vasco fez muito bem o que se propõe a fazer dentro do modelo de Diniz. E a gente não conseguiu ter a igualdade numérica nos corredores laterais, sobretudo do lado esquerdo, né, que onde gerava todo o desequilíbrio, né, justamente pelo fato de o Vasco colocar muitas vezes 5 jogadores na linha, a gente não desceu o Wesley do lado do campo para igualar esse número de jogadores, que era a combinação a ser feita em função da estratégia que o Vasco adota, né. Então não surpreendeu, mas o Vasco fez muito bem. E aí também eu penso que não entramos no nível de ativação que deveríamos entrar para um jogo importante em casa às vésperas das decisões das Copas, do início das decisões, né? Com relação ao Tabata,
né? Hoje, né, até chegou um momento ali, eu queria muito deixar o Alain em campo, mas aí a partir dos 30 minutos, 28, eu já pensei no jogo da quarta também. Né? E aí foi a necessidade, né, de usar o Tabata na função que ele, conversando comigo, também gostaria de ser melhor utilizado, né? Que é como um meia. Na verdade, ele entrou como um 8, né? Eu baixei ele como um 8, mas conseguiu ter daí a conexão pelos dois lados e fez o time andar da mesma forma que o Alain estava fazendo. Roger, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Você falou já sobre a oscilação, né? Era algo que a gente até já conversava aqui em outras entrevistas também. Esse jogo contra o Ceará teve uma oscilação ao contrário, né? Entrou muito bem no primeiro tempo, fez o gol, e aí na segunda etapa sofreu um pouco no final, enfim. Você falou da concentração, mas a gente sabe que, às vezes, uma falta de concentração no jogo eliminatório pode custar uma eliminação. Eu acho que, como vem aí jogos, né, desse tipo, acho que a pergunta que fica para o torcedor e que eu quero te fazer é: qual é o Inter que o torcedor pode confiar? É o Inter do primeiro tempo? É o Inter do segundo tempo? É o Inter do primeiro tempo contra o Ceará? Do segundo tempo contra o Ceará? O Inter tem mostrado muita oscilação dentro dos próprios jogos, né? Qual é o Inter que fica, principalmente para esses jogos que vão vir agora contra Fluminense e Flamengo? Para mim, o Internacional que fica é nos momentos muito decisivos, né, e determinantes a forma como a gente reage. Né? E foram muitos momentos que a gente demonstrou, né, que um poder de reação em cima das adversidades ou dos momentos muito, muito complexos, né, de uma partida decisiva de uma Libertadores, as finais estadual, os jogos extremamente decisivos, né, envolvido em 3 competições. Em muitos momentos tu está no hoje, mas tu começa a pensar no amanhã. E quando a cabeça foge do hoje, né, tu sofre. Né? Então, eu confio nesse time que fez dos 30 minutos até os acréscimos do segundo tempo de hoje, que é esse Internacional que nós teremos nas partidas decisivas. Roger, Adriano Garcia, da Rádio Galera. Você falou sobre essa questão do desgaste, né, de ter gerado desgaste para a partida de quarta-feira, que é uma partida muito importante, e talvez seja o maior objetivo, são as Copas para o Internacional, que é onde está mais perto o título. A gestão de elenco, de jogadores, essa pode ser o maior trunfo para conquistar as Copas? Sem dúvida, sem dúvida. E nós vamos ter que fazer a gestão muito próxima. Como eu disse, nós não temos um elenco recheado de jogadores que, por exemplo, talvez hoje o ideal fosse colocar um time completamente alternativo. Né? Mas a gente sabe que alternativo seria, por vezes, não tendo hoje o Ener, colocar o Raikkonen como centroavante, né? O próprio Prado, né? Colocar o Pastor. Né? São jogadores muito jovens, né? Que não vão, nesse momento, né, segurar o peso de uma competição que a gente conseguiu reagir, mas esse jogo era muito importante, então tu vai ter que fazer gestão muito próximo, né, que nem dentro da partida. Hoje gostaria que a gente tivesse decidido o jogo no primeiro tempo e eu pudesse, né, reservar minutos, né, poupando os jogadores importantes, como é o caso do Alain, né, e tive que fazer ainda com a partida em desvantagem, já pensando na quarta-feira. Né, então, sem dúvida nenhuma, né, a gestão da utilização dos jogadores na minutagem vai ser determinante, né, para que a gente vá mais longe nas Copas e consiga vislumbrar um título importante esse ano. Né? Nós temos aí, né, essa semana a gente viu, né, infelizmente, né, dentro do Campeonato Estadual de Sub-20, né, o Internacional rebaixado. Nós usamos 16 jogadores, claro que vai enfraquecer o Sub-20, a categoria. Né? O que a gente repensa, mas o que tem que se repensar é que se essa categoria, como é que ela vai ter rebaixamento? Se cobra que os clubes promovam jogadores jovens para o profissional, daí tu faz uma categoria que tenha descenso. Para mim, isso é completamente incompatível com a formação dos jogadores. Né? Então, nós temos esses jovens que nos auxiliam sempre, né? Mas o ideal é pontualmente tu colocar eles em campo, junto com outros jogadores que servem de suporte para que eles atuem bem. Boa noite, Roger. Jairo Vink, do canal do Baldaço. Quando o Inter teve uma queda no primeiro semestre, ali eram com as 3 competições, e muitas vezes tu repetia o time. Como é que vai ser administrado a partir de agora, que tu tem 4 decisões e tem 3 jogos pelo Brasileiro?
É a conversa no olho a olho, né? Como eu peguei o Carbo ontem, né? Ainda priorizando o descanso, né? E a gente conversando, como é que tu tá? Tu tá bem recuperado? Né? Eu preciso tu bem hoje, bem na quarta-feira. Prof, eu me sinto melhor do que ontem, mas eu ainda sinto que se eu iniciar o jogo eu vou arrastar o cansaço para o jogo. Né? Então, ok, então eu vou te levar para o banco, né? Se precisar, eu te coloco. Né? Porque se eu sair jogando dentro do começo com todo mundo de tanque cheio, né? O teu desgaste vai ser maior, daqui a pouco eu preciso te manter mais tempo, e daí eu estou prejudicando a tua utilização dentro de um jogo também importante que a gente começa na quarta-feira a decidir. Então, novamente, acreditar que o tempo que a gente teve de parada e o que a gente conseguiu acumular, né, que o Paulo fala, acumular combustível, né, vai ser o suficiente para que a gente consiga, né, cumprir essa maratona e se manter muito vivo nas competições que a gente quer conquistar. Roger, boa noite. Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. Muito se falava durante a parada que o Inter poderia descansar, que o Inter poderia refazer também os jogadores do departamento médico em termos físicos, também clínicos, claro, mas principalmente técnicos. Muita coisa aconteceu nesse mês, e não só com o teu time, mas até mesmo com o Fluminense, que perdeu um dos principais jogadores, que é o John Arias. Eu queria que tu fizesse uma avaliação de como chega o teu time hoje, talvez fisicamente, porque tecnicamente a gente está falando muito da oscilação, mas principalmente fisicamente e em cima daquilo que a gente está vendo. Carboneiro, que pediu para jogar no segundo tempo só, o Valência, que tem um trauma, os jogadores que tu teve que fazer uma certa dosagem. Por favor. A gente acredita que, a partir desse momento, a gente tem que fazer a gestão do treino para que os jogadores vão mais descansados possível, né, para o jogo. Né? Esses jogos agora que a gente iniciou, né, eu não tenho por costume, eu gosto de não fazer a concentração, por exemplo. Né, mas agora a gente está optando em levar os jogadores para o hotel para que a gente consiga ter um controle maior na alimentação, principalmente, né, que é bem importante para tu, né, acumular de novo energia. E no descanso dos atletas, ficamos em Santos, né, ficamos em São Paulo no retorno do jogo contra o Santos, só voltamos na tarde da quinta-feira, justamente para que a gente conseguisse priorizar, descansar os atletas e ter uma boa alimentação, e depois liberamos à tarde. Vai ser na gestão do tempo e no descanso dos jogadores, e acredito que a gente vai chegar 100% sim, porque esse acúmulo desses 4 jogos, né, não são mais acúmulos que vão dar a condição de que a gente consiga evoluir do que provavelmente nos tire condição para esses jogos decisivos. Roger, boa noite. Nani Quemelo, da Rádio Inferno. Em relação ao Bruno Henrique, ele é um jogador que sempre tem deixado o gramado por questões, né, físicas, ele não aguenta os 90 minutos. E essa é uma substituição certa já no teu time. Como lidar com isso nesses jogos das Copas? Né? Qual a solução para manter o nível com a saída do Bruno Henrique? Então, na verdade, o desgaste, a retirada do Bruno para o jogo de hoje, especialmente, foi porque eu precisava abrir o time, né, e colocar mais opções de ataque. Naturalmente, essa função que o Bruno exerce dentro do meu time, dentro da estrutura do meu time, que o Thiago já exerceu, ela é naturalmente desgastante. Né, porque, né, tu participa muito dos dois processos, da pressão alta, do bloco médio, do bloco baixo, e o Bruno é muito voluntarioso e muitas vezes até acaba sobrecarregando, né, muitas vezes tentando apagar incêndio que não é seu. Mas, novamente, essa gestão do tempo. Hoje acho que o Bruno ficou em campo 60 minutos, só 70, 65 minutos. Isso aí dá condição de que esteja recuperado por vezes antes dos demais, né, que fica em campo 100 minutos. Né? Por exemplo, os laterais, né, o próprio Thiago, que hoje eu não tirei, né, no jogo contra o Santos, acho que ele saiu, né? Então, de novo, fazer a gestão do descanso e, infelizmente, trabalhar menos no campo do que eu gostaria. Boa noite.